vai rever um pouco sobre vetores. Beleza? Minha letra está mais feia que o normal. Vou aqui. Então, a primeira coisa que a gente sempre aprende quando está estudando vetores é a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar. Tudo bem? E o que é cada um deles? Deixa eu ver se minha letra melhora. Grandeza. Tá horrível, meu pai. Escalar. Ela é perfeitamente definida com o seguinte. Por que não tá pegando? Pera aí, gente. Vou perdoar. Vamos lá, né? Então, primeira coisa que existem dois tipos de grandeza, que é a grandeza física escalar e as grandezas físicas vetoriais. O que é isso e o que é a grandeza? Eu posso entender grandeza como sendo tudo aquilo que eu posso medir, sendo essa medição de forma direta ou forma indireta. Então, tudo aquilo que pode ser medido a partir de uma unidade padrão, eu digo que é uma grandeza física, beleza? Tem algumas coisas físicas que a gente não pode medir diretamente, como entropia e tal. São coisas que são grandezas físicas que a gente mede a partir de outras grandezas, mas diretamente a gente não consegue medir, beleza? Então, a gente tem dois tipos de grandeza, que é aquela que a gente pode medir diretamente, como comprimento, vou lá, boto uma régua e meço, ou posso ter outras grandezas físicas que eu posso medir indiretamente, por exemplo, densidade. Como é que mede densidade? Eu vou lá, vejo o volume do negócio, não é? Calculo a massa e divido. Então, a densidade, ela é uma grandeza física porque tem uma unidade atrelada naquela medição, porém, ela é obtida indiretamente. Eu não consigo calcular a densidade de forma direta. Então, entenderam aí a diferença? Pronto. Aí, existem dois tipos de grandeza, que é a vetorial e a escalar. Como é que a gente sabe que uma grandeza física é escalar? E é muito importante essa palavrinha daqui, ó, escalar. Daqui a pouco a gente vai trabalhar por que ela é importante. Uma grandeza física escalar é aquela que ela precisa do valor numérico, beleza? Ela precisa do valor numérico e ela precisa também da unidade referente a ela, beleza? Ela precisa do valor numérico e ela precisa da unidade. Já quando eu tenho uma grandeza física vetorial, uma grandeza vetorial, pelo próprio nome a gente já tira aí que só esse cara daqui eu não consigo definir essa grandeza física. Só o valor numérico, a unidade atrelada a ela, eu não consigo medir. Eu preciso de mais três coisas, mais de duas, na verdade. Eu preciso indicar uma direção e eu preciso indicar também o sentido. Beleza? Exemplo. Quando eu vou no mercado e vejo lá 1 quilo de feijão. Pergunta, quando eu falo 1 quilo de feijão, eu já defini perfeitamente a quantidade de matéria que eu tenho ali? Já. Então, eu posso entender que massa ela é uma grandeza física escalar porque eu só preciso do valor numérico e da unidade de massa, da unidade de medida. Aí eu defino que é uma grandeza escalar. Já quando é uma grandeza vetorial, só saber o valor numérico e saber a unidade não é suficiente. Eu preciso de dois outros caras, que é pelo menos o módulo, ou pelo menos a direção e o sentido, beleza? Exemplo, força. Imagina aqui que eu tenho um bloquinho, beleza? E sobre esse bloquinho está sendo aplicada sobre ele duas forças. Vou chamar aqui de F1, beleza? E aqui de F2. Perceba, existe uma diferença muito grande entre F1 e F2. Qual é essa diferença? Para eu definir perfeitamente F1, eu preciso definir a intensidade, ou seja, quanto é que mede essa força, não é? Vamos botar aqui 10 newtons, por exemplo. E eu preciso indicar também, ó, para qual direção estou aplicando essa força? É na vertical ou na horizontal ou na vertical? Na horizontal. Em qual sentido? No sentido para a direita ou no sentido para a esquerda? Entende? Então, eu preciso definir, além da intensidade dele, eu preciso identificar a direção e o sentido. Senão, eu não consigo descrever perfeitamente esse tipo de grandeza física. Beleza? Então, eu tenho como exemplo de grandeza vetorial, o mais clichê é o de força. Beleza? Entenderam a diferença entre os dois, Eduardo?
Pronto. Então, agora a gente sabe qual a diferença entre uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial. Mas, o que é um vetor? Aí que se bate a pergunta, mas o que é um vetor? Gente, o vetor, por definição, a gente diz que é uma representação de um segmento, é uma representação geométrica de um segmento de reta orientado, que para ser perfeitamente definido, ele precisa de módulo, direção e sentido. Traduzindo tudo isso que eu acabei de falar, para aquelas pessoas que ficaram viajando, nada mais é do que uma seta, beleza? Se eu parar para analisar, o tamanho da seta me dá uma ideia numérica do tamanho daquele objeto, a intensidade. Porque, vê só, eu tenho essa seta daqui e eu tenho essa daqui de baixo. Qual é a maior? A azul ou a preta? A preta. Então, pelo tamanho aqui do segmento de reta, me dá uma ideia de módulo, intuitivamente. Não dá? Sim ou não? Sim, dá uma ideia de intensidade. Então, ó, dá uma ideia de intensidade. Se eu pegar aqui, ó, uma seta para cá, eu também tenho uma ideia de direção. Tá em qual direção esse cara daqui? Tá horizontal. Veja, direção é horizontal, vertical, diagonal. E direita e esquerda são os sentidos. Tudo bem? Então não confundam com isso. Direção horizontal, vertical, diagonal. Neste caso aqui, eu tenho que, nessa posição, eu consigo identificar que esse cara está na horizontal, não é verdade? Pela ponta da seta daqui, eu consigo também identificar qual é o sentido. Ele está indo para a direita ou para a esquerda, esse da cara daqui? Para a direita. Então perceba que um segmento, um vetor, eu consigo identificar tudo isso com esse desenho geométrico, que é uma seta. Veja que coisa bacana. Então eu consigo agora, geometricamente, escrever algumas grandezas físicas que são, às vezes, não são tão intuitivas. Por exemplo, força. Vou descrever força. Às vezes não é tão intuitivo. E com a setinha eu consigo descrever bem o comportamento das forças sobre um objeto. E aí isso é muito massa. E por que isso também é muito massa? Que se algumas grandezas físicas eu posso entender essas grandezas como sendo vetores e representar ele por vetores, então quer dizer que as regras de multiplicação, divisão e todas as operações que envolvem vetores também é válido para essas grandezas, já que elas posso tratar ela como vetores. Vê que massa. Então, se eu sei trabalhar com esse carinha daqui, esse vetor, eu sei trabalhar com grandezas físicas vetoriais. Entendeu? Observação, se você vê uns palavrões aí, relaxa que amanhã lá ali na cozinha, tá? Bem tranquilo isso, é super comum, super de boa. E uns gritos também que minha sobrinha tá aqui dentro de casa. Lembra dele, Joyce? Teu crush. Aí, beleza. Então, para a gente poder compreender essas grandezas vetoriais, a gente precisa entender bem o que é o vetor, principalmente as operações envolvendo eles. Ah, Wagner, por que tu tá tocando muito nesse ponto? Porque, veja, diversos assuntos da física, a gente precisa entender bem o que é um vetor, porque eles podem ser representados numa notação vetorial. Exemplo disso, força, que é aquele assunto de leis de Newton, beleza? Às vezes também trabalho. Trabalho, ele é dado por um produto de dois vetores, que é força e deslocamento. A gente... Oi? Inércia? Inércia, não, porque a gente vai trabalhar lá, veja. Ela é dada por um produto vetorial, sim, mas ela não é um vetor. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, entendeu? Porque existe uma coisa. Trabalho não é uma grandeza vetorial, apesar que ele é obtido a partir de um produto de duas grandezas vetoriais. Aí que a gente entra numa discussão, que é uma coisa chamada produto escalar entre dois vetores, beleza? E o produto vetorial entre dois vetores. Quando eu tenho um produto escalar entre dois vetores, a gente vai ter como resultado uma grandeza escalar. Beleza? Tá entendendo mais ou menos a ideia? Não vai entrar a fundo não, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Já quando eu tenho um produto vetorial entre duas grandezas físicas, eu tenho aí uma terceira, vai gerar como meu produto um vetor. Beleza? É por isso, e vocês vão entender melhor quando a gente vai trabalhando rotações,
que algumas coisas de nossa vida têm um certo sentido. Por exemplo, quem aqui já viu um saca-rolha de vinho? Olha o pulo. Já, né? Perceba que toda vez que eu rotaciono ele, pega a mão direita de vocês. Todo mundo pegou a mão direita? Deixa eu ver aqui se pegaram a mão direita. Cadê? Pega a mão direita. Aí veja, se você girar no sentido horário, gira no sentido horário aí a mão direita de vocês. O polegar está apontando para onde? Para baixo. Vê. Gira no sentido horário aí, com a mão direita. E aí, Eduarda, teu dedo tá apontando para onde? Para baixo. Porque isso daí é dado o produto vetorial entre o seu movimento. É por isso que quando a gente vai abrir a porta, a gente pega, vê o movimento que a gente faz. A gente faz no sentido horário e a gente empurra para lá. Porque é mais fácil fazer isso do que quando é o contrário. Justamente por causa desse produto vetorial. Beleza? Nunca mais vocês vão abrir um vinho, abrir uma porta do mesmo jeito. Então, voltando para cá, né? Vamos agora entender um pouco mais sobre operações envolvendo vetores. Tá travando aí a tela, não, né? Tá de boa aí a transmissão, tá de boa, né? Então, vamos agora entender um pouco sobre operações. Operações entre vetores. Então, vamos entender um pouco sobre isso, operações entre vetores. A primeira operação, que é a basicona, que é a de soma. Como é que eu faço uma soma entre vetores? Vou pegar o seguinte. A primeira coisa que eu devo fazer, existe uma regra chamada regra do polígono, que é a soma vetorial. Eu aí não vou estar calculando, de fato, nenhum valor. Eu só vou ter ideia da representação. Beleza? Imagina aqui que eu tenho um vetor A, eu tenho aqui um vetor B. Quando eu for somar esses dois caras, eu tenho que ter uma regrinha. Qual é essa regra? Que a extremidade desse vetor, que é esse cara daqui, tá vendo? A extremidade dele, eu tenho que juntar com a origem do outro vetor. Tenho que conectar esses dois. Então, o meu vetor resultante nesse caso vai ser do tipo, aqui eu tenho um A e para cá eu tenho um B. Aí vê, o vetor gerado pela soma desses dois vetores vai ser um vetor que vai sair da origem de A e vai até a extremidade de B. Vai para cá. Então, toda vez que eu for ter um olhar geométrico de como é a cara do vetor resultante, é só fazer isso. Eu vou pegar a extremidade de um vetor, aqui, e vou conectar com a origem do outro vetor. E o massa... Oi? Sim, sempre vai ser a extremidade de um com a origem do outro. E no final você conecta, saindo da origem do primeiro vetor até a extremidade do outro vetor. Uma coisa bacana é que não importa a ordem. Tanto faz eu somar aqui, juntar a extremidade de A e B, com a origem de B e depois juntar esses dois, como o inverso também dá o mesmo resultado. Se eu pegasse aqui o vetor B e conectasse aqui com o vetor A, tá vendo? Peguei esses mesmos projeções aqui, só que agora eu troquei. Aqui vai ser o B e aqui vai ser o vetor A. Vê, o vetor resultante nesse caso aqui, ó, vai vir para cá. Mais ou menos isso, é porque o desenho ficou ruim. Mas veja, é a mesma coisa daqui e daqui, não é? Não, vocês têm. Quando você for fazer a ação de vetores, não importa qual vetor você coloca primeiro. Desde que tem que seguir essa regra. Você vai pegar a extremidade de um vetor e conectar com a origem do outro. E depois você liga esses dois. Beleza? Sai da origem de um e vai até a extremidade do outro. Existe uma questão de física bastante bacana, que era a seguinte. E tinha uma casquinha de banana. Que o cara perguntava a velocidade vetorial e a velocidade escalar. Imagina aqui que eu tenho um ponto A. Eu tenho aqui um ponto B. Beleza? É uma cidade qualquer, aí o cara vai, vem pra cá, faz esse caminho e chega aqui. Tudo bem? Nesse caminho torto aqui, o cara andou 30 quilômetros. Beleza? Mas se ele tivesse pegado em linha reta, do ponto A até o ponto B, ele teria andado 1 quilômetro. Tudo bem? Aí a questão perguntava mais ou menos assim, ó. Qual é a velocidade média deste cara
e qual é a velocidade vetorial dele. Tem alguma diferença entre esses dois aqui? Qual é a grande diferença? É que a velocidade média, ela vai ser a distância total percorrida. Quanto foi a distância total percorrida? 30. Vamos dizer que foi 1 hora que ele gastou, só para ficar mais fácil os cálculos. Então, aqui, ó, nessa situação, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, aqui vai ser 30 km sobre 1 hora, sobre 1. Ou seja, esse cara daqui dá 30 km por hora. Tudo bem? Então, a velocidade média escalar. Velocidade escalar média, perdão. Tava porque a unidade que eu estou querendo trabalhar aqui era de quilômetros por hora. Beleza? Não era quilômetros por minuto. Mas se na questão ele pedisse explicitamente para você colocar quilômetros por minuto, aí você faria sim. Mas é aquela história que eu sempre falo a vocês. Leiam com cuidado o enunciado e nunca deixe de escrever as unidades. Eu estava até brincando com os meninos em sala de aula, dizendo assim, ó, que o erro do jovem é não colocar as unidades das grandezas. Já quando eu estou falando de velocidade vetorial, eu vou ter que analisar o deslocamento vetorial e não a distância percorrida. Beleza? O deslocamento vetorial vai ser sempre o ponto final menos meu ponto inicial e a distância entre eles. Que neste caso aqui foi quanto? 1 km. Então, ó, neste caso vai ser 1 km dividido por 1 hora. Ou seja, a velocidade vetorial deste cara é 1 km por hora. Perceba que há uma grande diferença entre esses dois caras aqui, não é? Então tome cuidado com isso. Quando eu falar a palavra escalar, eu estou me referindo à distância total. Quando eu falar a palavra vetorial, eu vou pegar o ponto final menos o ponto inicial. Já perceberam que toda vez que vocês estão estudando movimento uniformemente variado, sempre o cara coloca numa reta? Por que ele sempre coloca numa reta? Para você não confundir esses dois caras. Aí, nessas situações, a velocidade escalar média vai ser a mesma do que a velocidade vetorial, porque é uma reta. Beleza? Você pegar o ponto final menos o meu ponto inicial, vai ser a distância total percorrida e vai ser o deslocamento desse cara. Entende? Então, é por isso que a galera muito trabalha com movimento retilíneo uniforme e tal, movimento retilíneo, movimento em uma reta, só por causa, mais por causa dessas coisas, entende? E também porque quando a gente pega uma trajetória que ela seja curvilínea, em algumas situações, para não dizer todas, mas a maioria das situações, quando tem uma curva, aí eu vou ter que considerar naquele momento ali o movimento dela no momento da curva, ok? E por isso também. Entenderam até aí? Entendeu essa regrinha daqui? Bacana. E agora, como é que eu faço agora para as contas? Quando eu for analisar as contas, eu vou ter que analisar. Fica muito mais fácil quando a gente vê a primeira coisa, que é quando os vetores têm a mesma direção. Beleza? Se os vetores tiverem a mesma direção, fica muito fácil a gente trabalhar com eles. Vê só, eu tenho aqui um vetor A, e um vetor B. Beleza? Lembrando que quando você estiver trabalhando vetores, você representa ele por uma setinha em cima. Tudo bem? Alguns livros didáticos, por dificuldade em digitar e colocar essa setinha em cima, beleza? Essa setinha em cima da letra, como é que é a nomenclatura que eles fazem para trabalhar com vetores? Eles colocam as grandezas vetoriais em negrito. Então, quando você pegar um livro de física e você vê lá alguma letra representando uma grandeza física em negrito, é porque aquele cara dali está representando um vetor. É como se tivesse essa setinha em cima. Entenderam? Essa você não sabia, tá vendo? Então, vamos supor aqui que o módulo de A, vou colocar aqui embaixo, que o módulo de A, ele é igual a 1U, unidade de medida. O módulo de B, ela é 2 unidades de medidas, tudo bem? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês me definam qual é o vetor resultante de A mais B. Aí, vê só, toda vez que eu for representar a soma vetorial, sempre a cara é essa daqui, independente se eles têm a mesma direção ou não, tudo bem? Soma vetorial
é diferente de soma algébrica. Peguem só essa ideia agora. Entenda que eles são diferentes. Beleza? Pronto. Quando a gente estiver trabalhando a lei de Newton, eu toco novamente nesse ponto aí de soma vetorial. Então, vê só. Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu vou ter que o vetor resultante desses dois caras aqui vai ser um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido, porém, o módulo dele vai ser dado pela soma vetorial desses dois caras. Beleza? Quanto é que dá aqui a soma vetorial? 1 mais 3, ou 1 mais 2, 1 mais 2, 3. Então, o módulo do vetor gerado por a soma desses dois caras aqui, esse vetor C, vai ter intensidade igual a 3 unidades de medida. Ok? Já, quando eles têm a mesma direção, só que agora eu tenho dois vetores opostos, eu tenho um vetor A para cá, eu tenho um vetor B para cá. Beleza? Quando eles estão em sentidos opostos, eu vou ter o seguinte. Vou colocar as mesmas unidades para ficar mais fácil de fazer as contas. Eu vou ter que, em vez de somar esses dois vetores, o vetor resultante vai ser dado pela subtração entre eles. Então, vou dizer que o vetor C, ele vai ser o módulo de C, vai ser igual a A menos B. Por que o menos B? Porque o menos, quando eu estou trabalhando com vetores, indica apenas o sentido. O B, ele está no sentido, indo para o sentido negativo do meu eixo horizontal, não é? Está indo para cá. Vou botar aqui. Aqui, ó. Ele está indo no sentido negativo do meu eixo positivo. Então, no meu eixo horizontal, né? Então, esse cara daqui vai ter o sinal de menos. Então, ó, 1 menos 2 dá quanto? Menos 1. Ou seja, o que isso quer dizer vetorialmente? Quer dizer que o vetor gerado, ele vai ter a mesma direção que esses dois vetores, vai estar na horizontal, porém o sentido, esse menos aqui indica que ele está no sentido negativo. Mas o módulo desse vetor, o módulo dele é igual a 1. Beleza? Então, o sentido do meu vetor gerado por dois vetores que tem a mesma direção sempre será do vetor que tiver o maior módulo. Entendeu? Se o A ele fosse, por exemplo, 3, então o vetor C estaria na direção positiva do meu eixo. Estaria para cá. Entendeu? Mas como o B ele tem uma maior intensidade aqui, então o vetor C, que é gerado pela soma de A mais B, ele vai estar no mesmo sentido que o vetor B, que é no sentido negativo do meu eixo X. Beleza? Fácil, né? E agora, quando esses caras não têm a mesma direção? E aí, José? O que é que eu faço? Quando eles não têm a mesma direção, eu posso dizer que eu tenho um vetor aqui na vertical, vou chamar esse cara aqui de U. Posso ter outro vetor aqui, ó, na, na horizontal. Esses dois vetores, eles possuem a mesma direção? Eles possuem a mesma direção? A direção é sempre horizontal, vertical. Eles têm a mesma direção? Não. Um está na horizontal e outro está na vertical. Só que perceba que coisa bacana. Esses dois vetores, nessa configuração, a gente consegue visualizar que eles, entre eles, formam um ângulo de quanto? 90 graus. Então, se entre eles... Tá feio. Meu pai. Se entre eles formam um ângulo de 90 graus, e eu reescrever naquela fórmula que a gente expliquei a vocês, que é origem de um na extremidade do... extremidade de um na origem do outro. Então, quando eu fazer a configuração desses dois vetores aqui, eu vou ter que o vetor V ele vai estar para cá e o vetor U para cá. E o meu vetor resultante ele vai sair daqui do meu V e vai até a extremidade do meu vetor U. Então, vamos chamar esse cara daqui de... V não, vou chamar ele de S. Então, esse vetor S daqui, ó, se a gente parar para analisar, para determinar o valor desse cara daqui, a gente precisa usar um teorema que a gente já conhece bastante. Que teorema é esse? Que figura geométrica formar aqui?
Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente vai utilizar uma coisa chamada de teorema de Pitágoras. Beleza? E como é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Ou o que é a palavra adjacente? É que quando eu tenho um ângulo num triângulo retângulo, eu vou ter em relação a esse ângulo, eu vou ter dois catetos. O cateto oposto, quando eu falo oposto, é uma coisa que está na frente do meu ângulo. Então, cateto oposto. E adjacente quer dizer com o cara que está colado ali nele. Entendeu? Então, a palavra adjacente é isso. Você pode entender como isso. É o cara que está ali colado com você. Beleza? Então, a gente sabe que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras aqui. Vamos supor que o módulo de V é igual a 4, ou 4 não, que 4 já é muito clichê. Vou colocar 8, beleza? E o módulo de U é igual a 6. Para determinar o módulo de S daqui, eu vou utilizar qual teorema? O teorema de Pitágoras, que é esse que a gente escreveu aqui. Beleza? Aí veio, só que quem é a hipotenusa aqui? É meu S. Então, S ao quadrado é igual a V ao quadrado mais U ao quadrado. Ou seja, S ao quadrado é igual. Quanto vale V? 8, né? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Ou seja, S vai ser igual a raiz de 100, que dá 10. Então, o módulo desse vetor S daqui, ele vai ser igual a 10 unidades de medidas. Beleza? Pronto. Então, toda vez que eu entender que dois vetores eles são perpendiculares entre si, ou seja, entre eles a forma um ângulo de 90 graus, ou, cara, ele enfatizar que esses dois vetores eles são ortogonais entre si, aí eu vou ter que utilizar Pitágoras para determinar o vetor resultante desses caras. Tudo bem?